Equipe de resgate corajosa luta contra sucuri gigante para salvar o cachorro caramelo. Chocante. O que acontece quando uma equipe de resgate se vê cara a cara com uma sucuri gigante e dentro dela, algo inacreditável ainda está vivo? Em uma comunidade isolada às margens de um rio misterioso, o inesperado aconteceu. Um cachorro caramelo querido por todos desaparece. Dias depois, seu paradeiro é revelado de forma chocante, ele está dentro de uma cobra imensa, ainda com vida. A equipe de resgate precisa tomar uma decisão arriscada que vai muito além de salvar um animal, se envolve tradição, crenças antigas e um possível desequilíbrio com a natureza local. Mas o que ninguém esperava era que esse resgate fosse só o começo. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa. Quando o cachorro caramelo é retirado com vida da barriga da sucuri, o vilarejo se divide, alguns celebram, outros temem as consequências. O rio começa a mudar, e o comportamento do animal também. Aos poucos, verdades enterradas vêm à tona, revelando que há forças maiores em jogo, antigas, silenciosas e determinadas a restaurar seu equilíbrio. E o destino do cachorro pode estar diretamente ligado a elas. O sol já se punha quando o latido cortou o silêncio pesado do brejo. A luz dourada refletia nas águas paradas, salpicadas de folhas, troncos e sombras inquietas. Na canoa pequena, a pescadora segurou os remos e olhou em volta. Era um latido fraco, abafado, vindo de dentro do matagal denso. Não era normal. Ninguém levava cachorro para aquelas bandas. Muito menos perto da parte conhecida como a língua do brejo, onde até os mais corajosos evitavam pisar. Ela, no entanto, era diferente. Criada nas margens daquele rio desde criança, conhecia cada cheiro e som da mata. Já ouvirá todo tipo de história sobre o lugar, de cobras com olhos humanos, espíritos que assobiavam em noites de névoa, mas nenhuma delas a impediu de seguir sua rotina. Ela conhecia o medo, mas não se deixava guiar por ele. E aquele latido mexeu com algo profundo. Ela empurrou a canoa para dentro do estreito canal coberto por galhos, abrindo caminho com o remo. A vegetação se fechava à frente como uma boca engolindo a luz. O latido soou de novo, fraco, mas insistente. Ela prendeu a respiração e seguiu. Foi então que viu, entre cipós e barro, algo se movia devagar. Primeiro achou que fosse um tronco boiando. Mas quando a luz bateu, o contorno sinuoso e escuro da sucuri apareceu. Estava imóvel, com a barriga inchada e os olhos semicerrados. Ela encostou a canoa na margem, ainda em silêncio, sentindo o coração bater acelerado. O latido vinha dali. Era impossível. Mas o som era real. Como se alguém estivesse preso dentro da cobra. Sem perder tempo, ela pegou o rádio preso à cintura e chamou: "Aqui é Dona Ana. Encontrei uma sucuri. E tem alguma coisa viva dentro dela. Parece um cachorro." A resposta veio alguns segundos depois, com chiados, repetindo: "E como assim dentro dela? Tá vivo. E parece querer sair. Mandem a equipe. Rápido." A base da equipe de resgate ambiental ficava a 20 minutos de barco do local. Quando o chamado chegou, a líder da equipe, conhecida por todos como Doutora Clara, estava catalogando plantas em uma das estufas improvisadas. Ela largou tudo na hora. "Pega o kit veterinário e os ganchos." Gritou para seu auxiliar, um jovem aprendiz chamado Marcos, que ainda tremia nas missões mais simples. Clara conhecia bem aquela região. Crescerá ali, ouvindo sua avó contar histórias de cobras encantadas, homens que viravam peixe e espíritos do rio. Mas sua vida tomou outro rumo, estudou biologia, se formou com honras, e voltou para sua terra decidida a aplicar ciência onde antes só havia superstição. Mesmo assim, algo naquela ligação fez suas mãos suarem. Uma sucuri gigante com um cachorro dentro e ele ainda está vivo, e murmurou: "Isso não é comum." Quando chegaram, o sol já desaparecia, deixando o brejo mergulhado numa penumbra avermelhada. Dona Ana os esperava em pé, firme, com o olhar fixo na cobra que ainda não se movera. Ele latiu de novo, disse, sem virar o rosto: "Não sei como, mas está vivo lá dentro."
Clara se aproximou com cuidado. A cobra tinha pelo menos 7 metros, seu corpo parcialmente enrolado em torno de um tronco caído. Respirava devagar. Sua barriga estava extremamente dilatada, um volume estranho, assimétrico. Clara se ajoelhou e encostou suavemente o ouvido. E então ouviu um som abafado, mas inconfundível, um latido. Está mesmo vivo, sussurrou. Marcos deu um passo para trás, pálido. Isso é possível? Uma cobra engolir um cachorro e ele continuar vivo? Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos na sucuri, avaliando. Precisamos agir agora. Se o animal não for retirado logo, não vai resistir. Mas não podemos ferir a cobra também. É um animal protegido. E como a gente faz isso? Perguntou Marcos, segurando os ganchos com mãos trêmulas. Devagar. Com precisão. O procedimento foi delicado. Clara usou uma dose leve de tranquilizante injetado à distância, apenas o suficiente para reduzir os movimentos da sucuri sem colocar sua vida em risco. Dona Ana ajudou a manter o animal estável, segurando o corpo com firmeza. Com bisturi cirúrgico, Clara fez uma incisão cuidadosa na parte mais dilatada do abdômen. E ali, entre os músculos da cobra, surgiu um focinho marrom. Caramelo, murmurou Dona Ana. O cachorro foi retirado com extremo cuidado. Estava coberto de muco, exausto, desidratado, mas respirava. E, mesmo assim, abanou o rabo. Seu olhar estava turvo, mas reconheceu Clara quando ela o envolveu numa toalha quente. Ele tá vivo, ele tá vivo! Gritou Marcos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Clara sentiu as pernas bambas. Era um milagre. Mas mais do que isso, era um chamado. A vila parou naquela noite. Quando souberam que o cachorro tinha sobrevivido após ser engolido por uma sucuri gigante, moradores se reuniram para ver com os próprios olhos. Uns o chamavam de o abençoado, outros murmuravam que aquilo era o sinal de desequilíbrio. Esse cachorro agora tem o espírito da cobra, disse um velho sentado à beira do cais. Ela escolheu ele. Isso é superstição. Respondeu Marcos, mas sua voz não tinha firmeza. Não se brinca com sucuri sagrada, sussurrou uma mulher mais velha. O rio vai cobrar. Clara observava em silêncio. O cachorro Caramelo dormia em um cobertor velho ao lado da fogueira. Seu peito subia e descia lentamente. Mas havia algo diferente nele. Era como se estivesse em outro plano, sonhando algo que ninguém mais podia ver. Dona Ana se aproximou. Ele não é só um cachorro. Nunca foi. E o que ele é, então? Perguntou Clara, cansada. Uma ponte. Entre nós e o rio. Na manhã seguinte, o cachorro desapareceu. Ninguém viu, ninguém ouviu. Ele simplesmente sumiu. Clara acordou e encontrou o cobertor vazio. Pegadas pequenas e molhadas levavam até o brejo. Ela correu atrás dele, seguida por Marcos e alguns moradores. Procuraram por horas, mas o rastro parava perto do antigo galpão de madeira abandonado onde marcas estranhas estavam gravadas na lama. Pareciam inscrições. Como símbolos antigos, em espiral. E mais ao fundo, no brejo, o som. Um som baixo, vibrante. Como um sussurro vindo da água. A sucuri havia desaparecido também. O calor já pesava quando Clara voltou para a margem do brejo. Com os olhos fixos na água turva e imóvel, ela tentava decifrar o que havia acontecido. O cachorro Caramelo, agora chamado simplesmente de Caramelo pelos moradores, havia desaparecido sem deixar vestígios além de pegadas na lama e marcas misteriosas ao lado de um galpão abandonado. A sucuri também havia sumido. Tudo parecia calmo demais, como se o brejo estivesse guardando um segredo. Clara se ajoelhou diante das marcas na terra. Fez um esboço num caderno. Espirais, linhas curvas e um símbolo que parecia o contorno de uma serpente com o rabo na boca. Já tinha visto algo parecido nos cadernos de sua avó, guardados num baú esquecido na casa onde nasceu. Mas aquilo eram apenas lendas, ou era o que ela pensava.
Essas marcas são iguais às dos velhos desenhos que o povo fazia no chão da palhoça nas cerimônias de agradecimento ao rio, disse Dona Ana, que observava a cena em silêncio. Antigamente, acreditava-se que quando um animal era escolhido pela grande sucuri, ele se tornava um mensageiro da água. Um cachorro? Retrucou Marcos, ao fundo. Com todo respeito, Dona Ana, isso parece fantasia demais. Parece até que nunca viu um milagre, menino. Você estava lá quando o caramelo saiu vivo de dentro da cobra. Vai me dizer que aquilo foi o normal? Marcos se calou. Durante o dia, notícias do desaparecimento se espalharam por toda a vila. Alguns moradores começaram a evitar as margens do rio. Barcos deixaram de sair. Pescadores voltaram com redes vazias, alegando que os peixes sumiram. Havia um peso no ar, não medo, mas uma inquietação coletiva, como se algo estivesse se preparando para acontecer. Clara tentava se concentrar nos dados. Catalogava as pegadas, media a profundidade da água, verificava a temperatura, pH, umidade. Mas nada parecia sair do normal. A ciência, por ora, não explicava. Talvez o normal tenha mudado, murmurou. Na noite seguinte, Clara foi até a casa da avó. Estava abandonada, mas ainda guardava o cheiro da madeira velha e das ervas secas penduradas. Subiu no sótão, abriu o baú e encontrou os cadernos. Folheou as páginas com cuidado. Eram escritos misturados com desenhos e círculos, símbolos serpenteados, versos antigos em dialeto indígena e rabiscos de cobras com olhos brilhantes. E lá estava ele, o mesmo símbolo que havia encontrado no brejo. A sucuri mãe não devora. Ela acolhe. Escolhe aquele que carrega o silêncio da água e devolve com a voz do rio. Ao lado, um desenho simples e um cachorro no centro de uma espiral. Clara fechou o caderno devagar. Algo estava claro, o que aconteceu com Caramelo não foi um acidente. Ele foi escolhido. 2 dias depois, o cachorro reapareceu. Clara havia voltado ao galpão abandonado para investigar pela 10ª vez, mas dessa vez encontrou algo novo. Barro fresco e pegadas pequenas. Em silêncio, seguiu até os fundos da estrutura e ouviu um farfalhar entre as folhas. Caramelo surgiu com o pelo ainda sujo, mas com os olhos mais vivos do que nunca. Estava mais magro, mas sem sinais de dor. O que mais chamava a atenção era seu comportamento, ao invés de correr em direção a Clara como antes, ele a olhou por alguns segundos, como se a reconhecesse e depois se virou lentamente, caminhando em direção ao mato. Ela o chamou, mas ele apenas latiu uma vez, um som profundo, quase ritual, e desapareceu entre os galhos. Mais pegadas. Clara e Marcos seguiram a trilha por quase 1 hora, até chegarem a uma clareira coberta de água rasa, onde centenas de pequenas cobrinhas nadavam em silêncio. Ao centro, uma sucuri adulta observava sem se mover. E diante dela, Caramelo. O cachorro se aproximou dos filhotes de cobra sem hesitar. As pequenas serpentes o cercaram como se o reconhecessem. Ele ficou ali, parado, no meio delas, sereno. Isso não faz sentido, sussurrou Marcos, mais confuso do que assustado. Faz sim, disse Clara, sem tirar os olhos da cena. Ele está guiando. É isso. Na vila, o comportamento do rio mudava. Pássaros desapareceram. O vento soprava de maneira diferente. O ancião da vila, que raramente saía de casa, pediu para falar com Clara. Ele está tentando reequilibrar o que foi rompido, disse o velho, deitado numa rede de palha. Quando vocês abriram a sucuri, libertaram algo antigo. O cachorro não foi vítima. Foi o escolhido para corrigir o ciclo. Mas isso é simbólico, certo? É uma forma de dizer que ele está, sei lá, restaurando a harmonia com os animais? Não. Estou dizendo exatamente o que parece. O cachorro agora carrega a essência da água. Ele é o intermediário entre nós e o espírito do rio. E ele ainda não terminou o que começou. Naquela mesma semana, Clara decidiu seguir Caramelo em segredo. Ela precisava entender, registrar, talvez ajudar. O cachorro saía toda noite,
caminhava pelas trilhas do brejo e passava por locais que ninguém mais se arriscava. Era como se conhecesse o terreno de olhos fechados. Certa noite, ele a levou até uma árvore caída que formava uma ponte natural sobre um braço do rio. Do outro lado, Clara viu um círculo de pedras com marcas semelhantes às que havia encontrado na margem. E no centro, uma escultura de madeira, em forma de sucuri com olhos de pedra. Caramelo sentou diante da escultura e latiu 3 vezes. As águas ao redor borbulharam suavemente. Depois, ele se deitou. Isso é um ritual, disse Clara em voz baixa. Ele está repetindo algo ancestral. Ela fotografou tudo, anotou, registrou cada som, cada cheiro, cada sombra. E na manhã seguinte, os peixes voltaram ao rio. Dias depois, o vilarejo parecia respirar melhor. As redes voltavam cheias, as crianças brincavam nas margens, e o medo cedia espaço à curiosidade. Caramelo voltava todas as manhãs, cansado, mas tranquilo, e dormia ao lado do posto de saúde da vila, onde agora mantinham água e comida para ele. Moradores começaram a deixar oferendas perto do galpão onde ele aparecia, folhas, flores, pedaços de peixe, velas acesas. Não era religião, era respeito. Gratidão. Reconhecimento. Clara, antes cética, agora anotava tanto dados científicos quanto relatos populares. Passou a dialogar com o ancião, com Dona Ana, e começou um projeto de registro cultural dos rituais antigos, unindo ciência e tradição. A equipe de resgate foi oficialmente autorizada a expandir suas atividades, com foco também na educação ecológica com base na cultura local. Mas Caramelo era diferente agora. Não apenas um cachorro de rua. Ele era símbolo, guardião, conexão. Onde ele passava, o mato parecia mais verde, o rio mais calmo, os sons mais harmoniosos. E mesmo assim, nunca deixou de ser o mesmo Caramelo travesso que corria atrás das borboletas e cavava buracos perto do mercado da vila. O vilarejo havia recuperado parte de sua paz, mas algo ainda pulsava sob a superfície. Apesar dos sorrisos nos rostos e da volta dos peixes ao rio, uma tensão pairava no ar, sutil, como um sussurro carregado pelo vento. O equilíbrio parecia ter sido restaurado, e por enquanto. Clara sabia que ciclos não se encerram em silêncio. Estava estudando os registros da avó, cruzando dados científicos com relatos locais. Em sua mesa, folhas espalhadas, mapas antigos do rio, cópias das inscrições encontradas no brejo e fotos de Caramelo entre as cobras. Tudo indicava que ainda havia um elo faltando. E esse elo parecia estar ligado ao símbolo do círculo serpenteado, o mesmo que aparecia nos rituais, nos desenhos e agora, nas pedras descobertas por Caramelo. Na margem da página de um dos cadernos antigos, estava escrito à mão: quando o círculo se parte, a água se cala. Essa frase não saía da mente de Clara. Naquela semana, uma nova expedição foi organizada. Clara, Marcos, Dona Ana e mais 2 agentes da equipe partiram com barcos leves, rumando para um ponto do rio esquecido pelos mapas recentes e a Ilha do Silêncio. Um pequeno pedaço de terra cercado por galhos submersos e água escura. Diziam que ali aconteciam cerimônias antigas, e que ninguém mais ia lá desde um rompimento de ciclo ou que ninguém sabia explicar muito bem. Caramelo, claro, foi junto. Ou melhor, guiava o grupo com passos certeiros à frente do barco de Clara, como se conhecesse o caminho desde sempre. A cada parada, ele cheirava a terra, observava o céu, ouvia o som das árvores. Parecia procurar algo. Chegaram à ilha ao entardecer. A vegetação era densa, o ar mais úmido e abafado. Clara sentiu um arrepio na nuca ao pisar na terra escura. O silêncio era absoluto. Nem sapos, nem pássaros. Apenas o farfalhar tímido das folhas tocadas pelo vento. É aqui, disse Dona Ana, sem hesitar. Antigamente, esse lugar era sagrado. Mas depois que os rituais cessaram, o círculo foi esquecido. Marcos observava tudo com olhos atentos, mas inseguros. A natureza ali parecia observar também. Após algumas horas de busca, encontraram o que restava do círculo. Um conjunto de pedras dispostas em semicírculo, algumas afundadas na lama, outras cobertas de musgo.
no centro, um pedestal de madeira apodrecida. O símbolo da sucuri serpenteada estava esculpido ali, mais rachado ao meio. Caramelo caminhou lentamente até o pedestal, cheirou, deu uma volta e então se deitou bem no centro, como se fosse parte da estrutura. O círculo está partido, disse Clara, aproximando-se com o caderno da avó nas mãos. E, segundo esse trecho aqui, enquanto o círculo não for restaurado, a harmonia entre o rio e o povo continuará instável. Talvez isso explique os peixes que ainda desaparecem às vezes, murmurou Marcos. Ou os sonhos, completou Dona Ana. Clara a olhou com estranhamento. Que sonhos? Tem gente na vila sonhando com água subindo dentro de casa. Outros com cobras sussurrando. Uma menina sonhou que o caramelo virava gente e chorava por não conseguir falar. É como se o próprio rio estivesse tentando dizer algo. Clara anotou tudo. Naquela noite, acamparam na ilha. Fogueira acesa, comida simples, silêncio respeitoso. E então, quando o breu dominava por completo, o brejo falou. Primeiro foram borbulhas na água. Depois, um som de correnteza forte, mesmo sem vento. Em seguida, um coro de sapos começou a coachar em sincronia, algo incomum para aquela hora. E então, Caramelo se levantou. Ele encarou Clara, latiu 2 vezes, depois caminhou até a borda da ilha e parou, olhando para a água. Ele quer que a gente veja alguma coisa, disse Marcos, já se levantando. Todos se aproximaram. A água parecia mais clara, quase cristalina. E ali, no fundo, brilhavam pedras com inscrições iguais às do galpão e dos cadernos. Mas estavam dispersas, como peças de um quebra-cabeça desmontado. É isso, disse Clara. Essas pedras pertenciam ao círculo. Quando a água subiu, parte dele foi arrastada. Por isso o símbolo está partido. Então precisamos remontar, disse Dona Ana. Restaurar o que foi esquecido. O trabalho levou dias. Caramelo passou a guiar o grupo todas as manhãs, voltando com frequência à ilha. Ele parecia saber exatamente onde procurar. Cada pedra que encontravam se encaixava perfeitamente no que restava do círculo. Era como se o tempo tivesse pausado, esperando apenas que alguém tivesse coragem de restaurar o que foi deixado para trás. Durante o processo, obstáculos surgiram. A correnteza dificultava o transporte das pedras submersas. Um tronco caiu perto do acampamento durante uma madrugada, assustando a todos. Um dos agentes se feriu ao escorregar e bateu o ombro, precisando ser levado de volta à base. Mas nenhum desses incidentes fez Clara desistir. Estamos mais próximos do que nunca, disse ela certa noite, ao observar Caramelo dormir tranquilo entre os 2 semicírculos quase completos. É como se ele soubesse que está terminando algo que começou há muito tempo. Ele está fazendo o que muitos humanos esqueceram, respondeu Dona Ana. Escutando a natureza. No 8º dia, ao pôr do sol, a última pedra foi colocada. O círculo estava completo novamente. E assim que a última pedra tocou o chão, algo mudou. Um vento leve soprou pela ilha. O cheiro da mata ficou mais intenso. O rio, por um breve instante, brilhou com uma tonalidade dourada que ninguém jamais tinha visto. Caramelo latiu uma única vez. E o silêncio voltou. Na manhã seguinte, ao voltar para o vilarejo, o cenário era diferente. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais limpo, os peixes mais abundantes. Mas o mais marcante era o semblante dos moradores. Os rostos, antes tensos, agora estavam suaves. Alívio. Como se algo que os apertava por dentro tivesse sido desfeito. O ancião, ao ver o grupo voltar, sorriu sem dentes e disse: "O círculo respira de novo." Nos dias seguintes, Clara organizou encontros comunitários. Uniu pescadores, jovens, parteiras, rezadeiras, biólogos e curiosos. Todos queriam entender. Queria compartilhar o que aprendeu, que ciência e tradição não precisam se opor, podem caminhar juntas. Que os mitos do povo não são apenas histórias, mas caminhos para compreender o que está além dos olhos. Caramelo agora era mais do que mascote. Era símbolo.
Crianças faziam desenhos dele rodeado por cobrinhas sorridentes. Uma pequena estátua foi feita por um artesão local e colocada perto do galpão onde tudo começou. Nele, o cão aparecia sentado no centro de um círculo. E todas as noites, antes de dormir, Clara se sentava ao lado de Caramelo e contava para ele tudo o que aprenderá naquele dia. Não que ele entendesse cada palavra, mas algo em seu olhar mostrava que sim, ele escutava. E em seus olhos havia algo mais. Serenidade. Como se, por fim, o círculo tivesse se fechado. Era madrugada quando o silêncio foi quebrado por um latido firme, seguido de um estalo seco vindo das margens do rio. Clara se levantou de sobressalto, ainda sonolenta, e correu até a porta da base de pesquisa. Caramelo estava parado, com as orelhas erguidas, olhando fixamente para o brejo. A neblina pairava sobre a água, espessa e baixa, como se o próprio rio exalasse um segredo. Dona Ana apareceu logo atrás dela, com um xale cobrindo os ombros. Ele ouviu alguma coisa. Clara não respondeu. Pegou a lanterna, o caderno e a fita de marcação. Vamos com ele. Caramelo avançava com passos decididos, parando apenas para cheirar galhos partidos ou ouvir os ruídos abafados que a mata guardava. Chegaram ao antigo galpão, agora limpo e restaurado pelos moradores, transformado em um pequeno centro comunitário onde tradições e ciência se encontravam. Mas Caramelo não parou ali. Ele avançou pela trilha atrás do galpão, onde Clara e Marcos haviam encontrado os primeiros símbolos circulares semanas antes. A neblina ficava mais densa, o ar mais frio. E então, parou. Diante deles, um círculo perfeito de árvores retorcidas cercava uma clareira. Ao centro, uma pequena lagoa redonda, tão escura que parecia um espelho noturno. E então veio o som. Um sussurro leve, quase imperceptível. Parecia uma voz, mas falava como o vento entre as folhas. Clara se abaixou para escutar melhor, mas Dona Ana assegurou. Isso é antigo, murmurou ela. Muito mais do que imaginávamos. O que é esse lugar? A promessa do silêncio. Clara franziu a testa. Minha avó me falava disso, continuou Dona Ana. Um lugar onde os guardiões se comunicavam com o rio antes da chegada dos colonos. Não era um lugar para humanos, mas sim para os escolhidos. Caramelo se aproximou da borda da lagoa. Bebeu da água com calma. E então, sem aviso, entrou. Caminhou até o centro, onde a água o cobria até o pescoço. Ficou ali, imóvel. Clara correu até a beira. Caramelo. Mas ele não respondeu. Nem latiu. Apenas fechou os olhos. A água ao redor do cachorro começou a brilhar levemente. Pequenas ondas se formaram, mas sem vento algum. Clara segurou o braço de Dona Ana, aflita. Ele está bem, disse ela. Está se conectando. Conectando com o quê? Com o que resta do antigo. Foram exatos 9 minutos. Quando o Caramelo saiu da lagoa, tremia levemente. Caminhou até Clara e se deitou aos seus pés. Seus olhos estavam diferentes e não assustados, mas fundos. Como se tivessem visto algo imenso. O que ele viu? Perguntou Marcos, que acabava de chegar, ofegante. Clara se agachou e o acariciou. Ele sabe o que está por vir. Nos dias seguintes, Caramelo evitou os centros da vila. Passava a maior parte do tempo nas trilhas, sozinho. Mas à noite, sempre voltava. Seu comportamento mudou, se estava mais alerta, mais silencioso, como se escutasse algo que os outros não conseguiam ouvir. O rio voltou a apresentar sinais estranhos. Pequenas bolhas surgiam em locais onde nunca houve atividade. Barcos deixados presos às margens se soltavam sozinhos. Moradores começaram a relatar sonhos em comum, todos com espirais, círculos e o som de água pingando. Algumas crianças disseram ver a cobra grande andando debaixo da água como se fosse feita de névoa. Clara reunia tudo em seus cadernos. E quanto mais registrava, mais clara se tornava a mensagem: o equilíbrio havia sido restaurado, sim, mas o rio exigia mais do que um círculo refeito.
Exigia continuidade, respeito, entendimento. O tipo de vínculo que não se resolve com rituais de um único mês. Isso é um pacto, Marcos, disse ela, enquanto revia os mapas na base. O rio aceitou a devolução do círculo. Mas agora está perguntando, vi depois? Vocês vão me ouvir? Marcos esfregava os olhos. Dormira pouco nos últimos dias. E como a gente responde a um rio? A gente não responde. A gente age. E é o caramelo que está mostrando como. No vilarejo, as discussões começaram. Alguns queriam continuar as cerimônias. Outros diziam que tudo não passava de coincidência, que a volta dos peixes era resultado das chuvas ou das novas regras de pesca. Esse negócio de cachorro escolhido é bonito, mas é simbólico, só isso, dizia um pescador. E por que você só conseguiu peixe depois que ele voltou da ilha? Retrucava outro. O ambiente se polarizou. Clara decidiu então propor algo novo. No centro comunitário recém-reformado, Clara realizou o primeiro encontro do Rio. Um evento que reunia tradição oral, conhecimento científico e demonstrações culturais locais. Dona Ana contou histórias dos antigos, Marcos exibiu gráficos de comportamento animal e biodiversidade, crianças apresentaram danças inspiradas nas lendas, e uma roda de conversa discutiu como viver em equilíbrio com o brejo. Mas o momento mais marcante foi quando Clara projetou uma série de vídeos, registros do resgate de Caramelo, do círculo partido e de sua restauração, da sucuri com os olhos semicerrados, e por fim, da lagoa no centro da mata. Não estamos falando de fantasia ou religião. Estamos falando de respeito, disse ela. A natureza se comunica. E hoje temos um tradutor. Um cachorro que não fala, mas nos escuta melhor do que qualquer um. Caramelo, sentado ao lado da fogueira, abanava o rabo. E todos aplaudiram. Naquela noite, Dona Ana revelou algo a Clara que guardava há muito tempo. Minha avó dizia que de tempos em tempos, o rio escolhe um protetor que não seja humano. Alguém livre da vaidade, do orgulho, da pressa. Dizem que, séculos atrás, foi um peixe-boi. Depois, uma onça. Agora, é um cachorro. Por quanto tempo ele será o guardião? Até que o rio esteja em paz. Ou até que alguém humano aprenda a escutá-lo de verdade. No mês seguinte, a vila passou a celebrar a Semana do Rio Vivo. Grupos se formaram para limpar margens, restaurar trilhas, plantar árvores nativas. Uma ponte de madeira foi reconstruída com a ajuda de todos, ligando os bairros divididos pelo brejo. Jovens passaram a guiar turistas em trilhas ecológicas com base nas histórias de Caramelo. O lugar virou um exemplo de integração entre saber popular e ciência. E sempre que havia uma dúvida, um problema, um dilema, e espera o Caramelo. Ele vai mostrar o caminho. Mas a maior transformação aconteceu em Clara. Antes cética, movida pela lógica e pelo método, agora ela se permitia sentir o que os dados não podiam medir, a intuição do brejo, o compasso do silêncio, a memória da terra. Ela ainda era cientista, mas agora também era parte do ciclo. E todas as manhãs, ao ver Caramelo correndo com as crianças da vila, ela sabia, e a promessa do silêncio havia sido cumprida. Não com palavras, mas com presença. Com respeito. Com escuta. E com amor. Os primeiros raios de luz mal tocavam o rio quando Clara acordou com o som de água pingando. Só podia ser Caramelo. Ela vestiu-se rápido, sentiu o cheiro úmido da noite e saiu da base. O vento soprava frio, trazendo o doce aroma de folhas molhadas. Caramelo estava no cais, olhando para o brejo, tremendo levemente. Ele ouviu algo de novo, disse Dona Ana, já ao seu lado. Clara precisou se convencer de que não era só imaginação. Pegou o kit de sondagem do rio, termômetro, medidor de pH, amostras de água, lanternas. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Vamos ver o que o rio quer nos dizer, falou Clara, mas para si mesma.
Durante aquela manhã, a equipe observou mudanças sutis, mais profundas. A água estava mais escura perto das margens, com uma camada fina de espuma natural, não de poluição, mas de decomposição vegetal. Barcos pareciam afundar lentamente, mesmo estando presos, ou algo nos galhos submersos agitava-se como se tivesse vida. Monitores ecológicos registraram queda súbita na captura de pequenos peixes em uma enseada que antes era rica, coincidência, pensariam alguns. Caramelo, como se pressentisse, pulava de pedra em pedra, seguindo um curso invisível, com as patas quase destechando bolhas ao tocar a água. Cada vez que parava, ouvia o som da água e uma melodia fraca, quase canto, ou talvez fosse o vento. Clara filmou, marcou locais, tirou fotos dos reflexos prateados que dançavam na superfície. Na vila, crianças acordaram chorando, alegando ter visto serpentes feitas de luz deslizando na água escura. Alguns adultos comentavam que o rio parecia respirar, emitir suspiros líquidos. Um velho pescador relatou que, durante sua pescaria, viu reflexos estranhos, não peixes, mas objetos flutuando, como pedras brilhantes, sob a canoa. Clara escutou cada relato, anotou cada sonho. Ela sabia que parte do equilíbrio restaurado dependia de reconhecimento coletivo. Não bastava reconstruir o círculo físico, era preciso reconstituir a crença, respeito, cuidado diário. No terceiro dia daquela nova normalidade, Caramelo sumiu de novo. Ele estava explorando margens próximas à mata alagada, quando pareceu atraído por um som diferente, ritmado, vibrante. Clara seguiu o latido e encontrou Caramelo parado na beira de uma lagoa pouco explorada, cercada por cipós e musgos. A água era quase transparente ali. Ele latiu 3 vezes, todas no mesmo compasso. Algo no reflexo submerso fez Clara engolir em seco, parte do círculo restaurado, correspondente ao pedestal da Ilha do Silêncio, aparecia ali, como se estivesse impresso no leito da lagoa. Pedras do símbolo da sucuri serpenteada emergiam no baixo da água, envoltas em folhagens. Ele está mostrando onde o rio ainda está ferido, disse Clara, com voz trêmula. Marcos ajudou a puxar uma pedra grande, tomada pelo barro. Era pesada, escorregadia. Juntos conseguiram expor mais uma parte perdida do círculo. O esforço físico deixou Clara exausta, com as mãos cravadas de espinhos, marcas de arranhões vindos de cipós escondidos. Mas cada pedra trazida devolvia uma parte da harmonia. Enquanto isso, uma reviravolta e a sucuri gigante voltou à tona. Não a cadáver, não o animal ferido, mas a sucuri viva, deslizando silenciosa, colocando-se à margem oposta da lagoa, observando. Os olhos dela brilhavam no crepúsculo. Clara, Dona Ana e Marcos congelaram. Caramelo rosnou baixinho, não de agressão, mas de reconhecimento. Ela está voltando para o seu lugar, sussurrou Dona Ana. Não como inimiga, mas como guardiã. Clara sentiu o coração apertar. Nunca imaginou que a sucuri participaria desse processo. As regras que tinham guiado sua ação até então, respeitar, não ferir, usar ciência e tradição. Tudo aquilo faria sentido se ela fosse parte da solução, não só do problema. A sucuri deslizou para dentro da lagoa, tão tranquila que parecia parte da água. Caramelo, instintivamente, seguiu até a beira. A cobra nada lentamente, sua pele refletindo os últimos raios de sol. Clara percebeu que ela não atacava. Parecia proteger. Proteger o círculo, proteger o lago. Clara ergueu a voz, nós restauramos parte que estava perdida. Ainda há pedras no outro lado do rio, Cesso e Barbados, apontou. Se conseguirmos trazê-las, conseguiremos completar o círculo total. Marcos hesitou, atravessar as águas para buscar as pedras era arriscado, de correnteza forte, lama funda, possibilidade de cobras menores, de se machucar. Mas Clara sabia, e cada sacrifício era parte do sucesso. Nesse dia, levantaram cedo. Entraram no rio com bate-pés de borracha, cordas, lanternas subaquáticas. A água estava fria. A lama grudava, as plantas aquáticas prendiam os pés. Marcos escorregou, cortou o braço num galho submerso. Dor aguda, mas seguiu. Clara segurou a mão dele, encorajou.
Sem esse esforço, o círculo ficaria incompleto. Caramelo os guiava, latindo, indicando onde as pedras sumidas jaziam sob a lama. Ele cheirava, cavava suave com as patas, expunha cada pedra que se alinhava com os padrões antigos. Depois de horas de trabalho, sob escorres de suor e água fria, finalmente trouxeram a última peça, uma rocha lisa com inscrições quase apagadas, mas com o símbolo da sucuri estendido em espiral. Quando colocaram essa rocha no lugar certo do círculo, algo enorme aconteceu. A lagoa vibrou. A água se ergueu, formando ondas suaves, embora não houvesse vento. O céu incendiou-se com nuvens rosadas e douradas. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, quase doce. O som vindo da água ecoou com força, como uma dança de gotas, um canto que ninguém sabia cantar, mas que todos sentiram. Caramelo latiu 1, 2, 3 vezes, olhando para cima. E a sucuri, agora próxima, ergueu a cabeça levemente, como reconhecendo seu trabalho. Clara fechou os olhos, puxou Dona Ana para perto, sentiu o coração bater como se o corpo fosse liquidado pelo rio. O momento foi mágico, cheio de luz, cheio de vida. Na vila, quando o evento chegou, foi anunciado pelo som de tambores ribeirinhos. Crianças correram ansiosas para as margens. Mulheres prepararam pratos com peixe, mandioca, banana, homens remendavam redes, cuidavam das canoas. Tudo isso, celebração silenciosa, não festa ruidosa, mas ritual de alegria, gratidão. Nas águas do rio, peixes saltavam, como se despertos de sonho. As plantas aquáticas erguiam-se, a claridade voltava aos olhos d'água. O ar pareceu mais limpo, as cores mais vivas. O verde das árvores saltava aos olhos, o barro das margens brilhava fresco. Caramelo correu até Clara, pulou nos seus ombros, abanou o rabo enlameado. Clara riu, com lágrimas nos olhos. O sacrifício, o medo, os arranhões, tudo aquilo fazia parte de algo maior. Os dias que se seguiram à restauração do círculo foram marcados por uma energia diferente no vilarejo. O rio parecia mais vivo, mais forte, e a natureza respondia em harmonia. No entanto, nem todos estavam convencidos. Alguns moradores ainda duvidavam das mudanças e questionavam a importância de todo aquele esforço em torno do cachorro caramelo e da antiga lenda da sucuri. No centro da vila, em uma roda de conversa organizada por Clara, os debates começaram a se acalorar. Um grupo de jovens pescadores, liderados por um homem de voz firme e olhar desconfiado, argumentava que o trabalho do grupo de resgate das autoridades locais era exagerado. Para eles, a natureza tinha seus ciclos e nada poderia impedir a força do rio, fosse ele quem fosse o guardião. Clara escutava atentamente, sabendo que a verdadeira batalha não era só contra os mistérios do brejo, mas também contra o ceticismo e a resistência da comunidade. Dona Ana, com sua calma e sabedoria, falou sobre a importância de respeitar os sinais da natureza, lembrando que as histórias antigas continham lições que iam muito além da ciência. Enquanto a discussão avançava, Caramelo permanecia ao lado de Clara, observando atentamente. O cachorro, que até então tinha uma relação quase mística com o rio, sentia a tensão no ar. Seu olhar, antes calmo e cheio de confiança, agora carregava uma certa inquietação. Naquela noite, Clara foi até a margem do rio, acompanhada por Marcos, para coletar mais dados. A água estava mais turva, e um cheiro estranho se espalhava pelas redondezas. Enquanto eles instalavam sensores, ouviram um estalo alto vindo da mata. Caramelo latiu e correu em direção ao som, com Clara e Marcos logo atrás. No meio da vegetação, encontraram marcas profundas nas árvores e vestígios de uma movimentação recente. Parecia que algo grande havia passado por ali, quebrando galhos e deixando um rastro de destruição silenciosa. A equipe ficou em alerta máxima, consciente de que não estavam sozinhos na floresta. Essa descoberta despertou uma nova preocupação. Havia sinais claros de que uma nova ameaça, talvez um predador desconhecido ou uma mudança no comportamento de algum animal, estava causando desequilíbrio no ecossistema local. Clara sabia que, para proteger o rio e Caramelo, precisaria entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, a equipe intensificou as patrulhas pelo brejo. Caramelo mostrou-se um guia indispensável, seguindo pistas invisíveis aos olhos humanos.
Ele parecia captar a presença daquele algo estranho que rondava a região. Ao mesmo tempo, a desconfiança na vila crescia. Algumas pessoas começaram a evitar o centro comunitário, recusando-se a participar das atividades de restauração. Comentários negativos sobre Clara e seu grupo se espalharam, sugerindo que eles estavam exagerando a importância do cachorro e da sucuri. Essa tensão afetou diretamente Clara. Ela sentia o peso das expectativas, o medo de fracassar, e um conflito interno intenso entre sua razão científica e a necessidade de acreditar no impossível. Por mais que tentasse se manter firme, a dúvida rondava sua mente como uma sombra. Em uma noite chuvosa, Clara teve um sonho perturbador. Viu o rio subindo, engolindo casas e árvores, enquanto uma voz antiga sussurrava palavras incompreensíveis. Caramelo estava ao seu lado, tentando protegê-la, mas a correnteza era forte demais. Ao acordar, ela percebeu que aquela visão não era apenas um pesadelo, mas um alerta. O equilíbrio do brejo ainda estava ameaçado, e a equipe precisaria agir rápido para evitar um desastre iminente. Para isso, Clara decidiu buscar a ajuda de um especialista em fauna local, um biólogo que trabalhava com animais da região há décadas. Ele poderia trazer uma nova perspectiva e ajudar a identificar a origem da movimentação estranha na floresta. Enquanto aguardava a chegada do especialista, a equipe organizou treinamentos para lidar com situações de emergência, reforçando os laços entre os moradores que ainda acreditavam na causa. Caramelo, por sua vez, continuava firme, mostrando coragem e sensibilidade que inspiravam a todos. O especialista chegou trazendo equipamentos modernos e uma bagagem enorme de conhecimento. Após uma análise detalhada do local, ele sugeriu que a movimentação recente poderia ser causada por uma onça-pintada que havia se deslocado para aquela área devido à diminuição de presas em seu habitat natural. Essa informação trouxe alívio, mas também um novo desafio. Proteger o brejo significava garantir a sobrevivência de todas as espécies, inclusive aquelas que representavam perigo. A equipe teria que encontrar um equilíbrio delicado entre preservação e segurança. Com isso em mente, Clara propôs a criação de corredores ecológicos, áreas específicas onde os animais poderiam se mover livremente sem ameaçar as comunidades humanas. Essa ideia foi bem recebida por alguns, mas gerou resistência em outros, que temiam os riscos de conviver com predadores tão próximos. O tempo estava correndo, e o esforço da equipe para proteger Caramelo e o rio se tornava cada vez mais complexo. As noites passavam com vigílias silenciosas, os dias com trabalho intenso e decisões difíceis. Caramelo, apesar do cansaço, continuava a ser o coração da missão, inspirando coragem e esperança. Seu olhar profundo, cheio de determinação e afeto, lembrava a todos que aquele era um combate pela vida em todas as suas formas. E assim, entre desafios, dúvidas e descobertas, a luta pelo brejo seguia, mostrando que o verdadeiro poder estava na união, na escuta atenta da natureza e na força de um cachorro que se tornará símbolo de resistência. O dia amanheceu pesado. Nuvens cinzentas cobriam o céu e um ar úmido tomava conta da vila. Clara sentia o peso das decisões que tinha pela frente. A chegada do especialista tinha trazido respostas, mas também levantado um passado esquecido que incomodava a todos. Enquanto a equipe se preparava para implementar os corredores ecológicos, relatos antigos começaram a reaparecer entre os moradores. Histórias que falavam de uma grande seca, décadas atrás, que quase destruíra a região e que havia mudado para sempre o equilíbrio entre humanos e animais. Muitas dessas histórias vinham da boca de Dona Ana, guardiã das tradições e dos saberes antigos. Caramelo, sentindo a agitação no ar, permaneceu perto de Clara, com o olhar atento. O cachorro sabia que algo estava por trás da inquietação da equipe. Ele cheirava o vento, latiu uma vez e seguiu em direção à mata, como se quisesse mostrar algo. Clara decidiu seguir o cachorro. A mata estava densa, as folhas molhadas escorregadias, e a luz do sol mal atravessava a copa das árvores. Enquanto avançavam, um cheiro forte de terra úmida misturado com folhas secas preenchia o ar. De repente, Caramelo parou diante de uma clareira antiga, quase escondida pelo tempo e pelo mato. Ali havia vestígios de uma construção antiga, com pedras empilhadas e marcas de ferramentas desgastadas pelo uso. Parecia uma base de algum tipo, um local que havia sido importante para os moradores do passado, talvez um abrigo ou um ponto de vigilância.
Enquanto examinavam o local, Clara percebeu inscrições nas pedras que lembravam os símbolos do Círculo da Sucuri. Aquela descoberta mostrou que o cuidado com o rio e com a natureza era uma prática antiga, passada de geração em geração. A equipe decidiu então procurar registros históricos na biblioteca da cidade mais próxima. Lá, encontraram documentos e relatos que falavam da relação entre a comunidade ribeirinha e a sucuri, que era vista não apenas como um animal, mas como uma guardiã espiritual do rio e da floresta. Esse conhecimento mudou a perspectiva da equipe e de Clara. A ciência precisava andar lado a lado com a cultura e a tradição para que o equilíbrio pudesse ser restaurado. No entanto, um problema surgiu, e alguns moradores ainda não acreditavam nessa conexão e resistiam às medidas propostas, achando que tudo aquilo era superstição antiga. Essa resistência aumentava os desafios da equipe. Caramelo, por sua vez, continuava a explorar a região, descobrindo pequenos sinais que pareciam esquecidos, como uma trilha de pegadas que levava a um lugar oculto no brejo. Clara resolveu seguir essa pista, com cuidado e ajuda de Marcos. A trilha os conduziu até uma gruta escondida atrás de uma cascata pequena. O som da água caindo preenchia o espaço, misturando-se ao cheiro fresco e ao ar úmido. Lá dentro, encontraram pinturas rupestres antigas que mostravam a sucuri em várias formas, em poses de proteção e poder. Esse encontro trouxe à tona uma emoção profunda em Clara e em Dona Ana, que os acompanhava. Era como se aquela gruta fosse um santuário, um local sagrado de conexão entre os humanos e a natureza. Enquanto estudavam as pinturas, Caramelo farejava uma passagem estreita que levava a um corredor subterrâneo. Com uma mistura de coragem e curiosidade, ele entrou, e a equipe o seguiu. O corredor os levou até um ponto onde a água subterrânea brotava, alimentando o rio acima. Essa descoberta foi vital, pois mostrava a fonte do equilíbrio que o círculo procurava preservar. Porém, a sombra do passado trouxe um aviso. Um movimento inesperado na entrada do corredor fez com que todos recuassem. Não era um animal selvagem, mas um morador antigo, que voltava para relembrar e proteger os segredos do brejo. Ele contou que o equilíbrio dependia da união da comunidade, que a sucuri não era uma ameaça, mas um símbolo de proteção e que só através do respeito mútuo e do cuidado com a natureza a harmonia poderia ser mantida. Essa mensagem impactou profundamente Clara e sua equipe. Eles entenderam que, para vencer os desafios à frente, precisariam unir forças com todos os moradores, superar desconfianças e preservar tanto a cultura quanto o meio ambiente. Caramelo parecia compreender o peso daquela missão. Seu olhar expressava uma coragem silenciosa, uma força que vinha da confiança e do amor pelo lar que agora defendia. Com renovada esperança e determinação, a equipe voltou para a vila, pronta para enfrentar os próximos obstáculos, sabendo que a luta era muito maior do que eles imaginavam, mas que cada passo valia a pena para proteger o rio, o brejo e a vida ali presente. Os dias seguintes foram marcados por um clima de tensão crescente. Apesar dos esforços da equipe de resgate, as dúvidas entre os moradores ainda eram uma barreira difícil de superar. Alguns continuavam a desacreditar no poder da sucuri como guardiã, enquanto outros questionavam o esforço para preservar o equilíbrio do rio diante dos riscos crescentes da floresta. Clara sentia o peso de cada decisão, a responsabilidade de unir ciência e tradição para proteger não apenas Caramelo, mas toda a vida do brejo. A ligação entre ela e o cachorro parecia ainda mais forte, como se ambos compartilhassem uma missão que ultrapassava o entendimento comum. Naquela manhã, um vento forte soprava pela vila, trazendo consigo nuvens carregadas e um cheiro de terra molhada. Era o sinal de que a natureza preparava uma resposta aos esforços da equipe, um desafio que testaria a coragem e a união de todos. Enquanto realizavam patrulhas de rotina, Clara e Marcos perceberam que o nível do rio começava a subir de forma anormal. A correnteza tornava-se mais rápida, e os peixes migravam em grandes grupos para áreas mais seguras. Caramelo, atento, latia repetidamente, como alertando sobre a mudança. A equipe logo percebeu que uma enchente estava se aproximando, trazendo o risco de inundação para a vila e para o círculo restaurado no rio. A notícia correu pela comunidade, que rapidamente organizou um plano de ação para proteger suas casas, equipamentos, e principalmente, o espaço sagrado onde a sucuri simbolizava a proteção do brejo.
Enquanto as famílias ajudavam a erguer barreiras de areia e reforçar as margens com troncos e pedras, Clara coordenava a equipe para garantir que o círculo do rio permanecesse intacto. Cada pedra restaurada, cada símbolo recuperado, era vital para manter o equilíbrio e evitar que o rio se tornasse uma força destruidora. O vento aumentava, as nuvens pesavam no céu, e a chuva começou a cair em gotas grossas e rápidas. A água do rio subia rapidamente, invadindo pequenos caminhos e alagando plantações. Clara sentiu o coração acelerar. Sabia que aquela enchente não era apenas um fenômeno natural, mas um teste, uma prova que mostraria se os esforços da equipe realmente funcionariam. Caramelo, incansável, corria entre as pessoas, animando e protegendo, guiando crianças para áreas seguras e evitando que alguns adultos tomassem decisões precipitadas. Sua energia era contagiante, um farol de esperança no meio do caos. Durante horas, a vila resistiu. As barreiras seguravam a força da água, os moradores trabalhavam em equipe, e a equipe de resgate monitorava cada movimento da enchente. No entanto, uma parte do círculo do rio começou a ceder. Uma das pedras principais, aquela que simbolizava a ligação entre a Sucuri e o rio, escorregou para dentro da água. Clara não hesitou. Com o coração na boca, ela entrou na água fria, lutando contra a correnteza para alcançar a pedra. Caramelo a seguiu, nadando ao seu lado, como um companheiro fiel e corajoso. A luta para recuperar a pedra foi árdua. O rio puxava com força, e a lama dificultava os movimentos. Mas a determinação de Clara e o instinto aguçado de Caramelo os mantiveram firmes. Finalmente, após minutos que pareceram horas, conseguiram agarrar a pedra e recolocá-la no lugar certo. A correnteza diminuiu levemente, como se a água reconhecesse a importância daquele gesto. Quando Clara saiu do rio, exausta e molhada, sentiu o olhar emocionado dos moradores. Eles entenderam, naquele momento, que aquele círculo não era apenas um símbolo, mas a força que mantinha a vida no brejo. A enchente continuou por mais algumas horas, mas o trabalho da comunidade e a força do círculo restaurado evitaram danos maiores. Quando a água começou a baixar, um silêncio de alívio tomou conta do vilarejo. Clara, olhando para Caramelo, sentiu uma gratidão profunda. O cachorro, cansado, deitou-se aos seus pés, como se soubesse que aquela batalha havia sido vencida graças à união e à coragem de todos. Nas semanas seguintes, a vila passou por um processo de reconstrução. As relações entre moradores, que antes estavam marcadas pela desconfiança, começaram a se fortalecer. O respeito pela natureza e pela tradição ganhou um novo significado. Caramelo tornou-se um símbolo vivo daquela transformação. Seu nome ecoava pelas margens do rio, e sua história era contada para as crianças como exemplo de bravura e amor pelo lar. Clara sabia que a luta ainda não havia acabado. Outros desafios viriam, outras provas exigiriam coragem e sabedoria. Mas naquele momento, a vitória era clara e emocionante. O rio estava vivo, o brejo respirava, e a equipe de resgate, junto com Caramelo, continuaria protegendo aquele mundo tão frágil e poderoso. O ar estava mais leve, como se a tempestade que passou tivesse levado não só a chuva, mas também os medos que rondavam a vila. O sol brilhava com uma intensidade renovada, refletindo nas águas calmas do rio. Clara caminhava lentamente pela margem, Caramelo trotando ao seu lado, sentindo a tranquilidade que parecia finalmente se instalar. No entanto, a sensação de paz não era completa. Clara sabia que a história da Sucuri, da proteção do brejo e da sobrevivência daquele lugar ainda guardava segredos que precisavam ser desvendados. A luta pela harmonia entre humanos e natureza era mais profunda do que qualquer um imaginava. Em uma das reuniões da equipe, o especialista em fauna sugeriu um mergulho exploratório nas profundezas do rio, onde a correnteza era mais forte e o habitat menos conhecido. A ideia era entender melhor o comportamento da fauna local e, quem sabe, encontrar novas pistas sobre a sucuri gigante que causará tanta comoção meses antes. Caramelo, como sempre, parecia pronto para qualquer aventura. Seu instinto aguçado guiava os passos da equipe, e Clara sentia que o cachorro não era apenas um animal, mas um verdadeiro guardião daquele território. O mergulho foi cuidadosamente planejado. Marcos, equipado com câmeras subaquáticas e equipamentos de comunicação, liderava o grupo.
Clara acompanhava de perto, enquanto Caramelo permanecia na margem, observando atento. Durante o mergulho, imagens revelaram uma estrutura natural impressionante no fundo do rio. Uma série de cavernas submersas formavam um labirinto de rochas e raízes, um verdadeiro santuário da vida aquática. Entre as formações, uma sombra se moveu rapidamente, quase imperceptível, deixando um rastro de bolhas e uma leve vibração na água. As imagens capturadas mostravam uma silhueta enorme, com movimentos ágeis e poderosos. A equipe ficou fascinada e ao mesmo tempo apreensiva. Era confirmação da existência da sucuri gigante, não apenas uma lenda, mas uma criatura real que habitava aquelas águas misteriosas. Enquanto isso, Caramelo sentia algo diferente. Seus instintos o levaram a seguir um caminho na floresta que margeava o rio, uma trilha que nunca antes havia explorado. Ali, entre as árvores, encontrou uma toca antiga, com vestígios de pequenas criaturas e sinais de vida selvagem protegida. A toca parecia esconder algo além do visível. Clara foi chamada para examinar o local. Ao se aproximar, percebeu que a terra ao redor estava úmida, como se a toca estivesse ligada diretamente às águas subterrâneas que alimentavam o rio. A equipe decidiu investigar mais a fundo, descobrindo que aquela toca era o refúgio de uma comunidade de animais que dependia diretamente do equilíbrio do ecossistema do brejo. Entre eles, estavam algumas espécies raras que corriam risco de desaparecer caso o equilíbrio fosse quebrado. Esse conhecimento trouxe uma nova dimensão para a missão de Clara e da equipe. Proteger Caramelo não era só salvar um cachorro querido, mas garantir que toda aquela vida pulsante continuasse a existir em harmonia. No entanto, uma preocupação crescente surgia: e se a sucuri gigante era real e habitava o labirinto de cavernas submersas, como garantir que ela não representasse perigo para a vila? A resposta veio de forma inesperada. Durante uma expedição noturna, Caramelo farejou algo estranho na margem do rio. Seguindo o cachorro, Clara e Marcos encontraram a sucuri, não em uma postura agressiva, mas tranquila, quase como se estivesse aguardando aquele encontro. O momento foi de pura emoção. A sucuri gigante, com seus olhos profundos e escamas brilhantes sob a luz da lua, parecia comunicar algo sem palavras. Clara sentiu uma conexão profunda, uma mistura de respeito, admiração e esperança. Foi ali que entendeu: a sucuri não era uma inimiga, mas uma guardiã da vida, um símbolo vivo do equilíbrio entre o homem e a natureza. A luta da equipe não era contra aquela criatura, mas ao lado dela, para proteger um mundo delicado e precioso. Caramelo, ao lado de Clara, mostrou sua verdadeira força. Seu olhar firme e confiante era o espelho da coragem que os havia guiado até ali. Eles eram parceiros, defensores daquele brejo e daquele rio sagrado. A partir daquele dia, a vila se uniu de vez, aceitando a importância da convivência pacífica com a natureza e reconhecendo Caramelo como um herói e protetor. As histórias de coragem, união e respeito começaram a ser contadas de geração em geração, um legado de amor pelo lar e pela vida que nunca se apagaria. A vila despertava para um novo dia, e com ele uma sensação de renascimento. O rio fluía calmo, refletindo o céu claro e os primeiros raios de sol que beijavam as folhas das árvores. O brejo, antes ameaçado, respirava com força renovada, e Clara sentia no coração que tudo o que havia acontecido mudaria para sempre a vida daquela comunidade. Caramelo estava no centro de tudo. Seu pelo caramelo brilhava sob a luz matinal, e seus olhos demonstravam uma sabedoria que ia muito além de um cachorro comum. Ele havia se tornado o símbolo da esperança, coragem e da união entre homens, animais e a natureza. Nos últimos meses, a equipe de resgate enfrentará inúmeros desafios: enchentes, resistências culturais, descobertas surpreendentes, e o mistério da sucuri gigante que parecia tão distante, mas tão presente na vida de todos. Agora, com o apoio da Vila Unida, Clara sabia que o futuro estava nas mãos daqueles que cuidavam e respeitavam a vida em todas as suas formas. A reconstrução das margens do rio avançava com empenho coletivo. Moradores, guiados por Clara e pelos especialistas, trabalhavam na construção dos corredores ecológicos, garantindo que a fauna pudesse se movimentar livremente e que o ciclo da água continuasse intacto. Ao mesmo tempo, o respeito pela cultura local ganhava espaço nas decisões. Dona Ana e outros moradores mais antigos participavam ativamente, ensinando as tradições e os rituais que fortaleciam a ligação entre a comunidade e a natureza.
Essa integração entre ciência e cultura criou uma base sólida para a preservação daquele ambiente único. Caramelo, com sua presença constante, tornou-se um elo entre as gerações. Crianças se reuniam ao redor dele, ouvindo as histórias da sucuri gigante e das batalhas travadas para salvar o brejo. Ele se mostrava paciente e amoroso, como se entendesse o valor daquele aprendizado. Em uma manhã especial, Clara organizou uma cerimônia para celebrar a união da vila e a proteção do rio. O evento reuniu todas as famílias, que levaram oferendas naturais e participaram de cânticos ancestrais, em homenagem à sucuri guardiã e ao equilíbrio que agora reinava. Caramelo esteve ao lado de Clara durante toda a cerimônia, sua presença um símbolo vivo da esperança renovada. O cachorro parecia sorrir, sua alegria contagiante, como se soubesse que seu lar estava seguro. Após a cerimônia, Clara caminhou até a margem do rio, sentindo a brisa suave que carregava o cheiro da terra molhada e das flores silvestres. Ela sabia que aquela paz era fruto de muito esforço, de sacrifícios e de uma luta que envolvia não apenas ela e a equipe, mas toda a comunidade. O especialista que acompanhava o projeto confirmou que a qualidade da água e a diversidade da fauna estavam em constante melhora, um sinal claro de que os esforços estavam dando resultado. A sucuri gigante, embora rara de ser vista, continuava a proteger o brejo de suas cavernas profundas, um guardião silencioso e poderoso. Clara olhou para Caramelo e sentiu uma emoção profunda. O cachorro que havia sido resgatado da barriga da sucuri agora era o herói que unia uma vila inteira. Sua coragem e determinação haviam mudado o destino daquele lugar, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer. Os moradores também sentiram a transformação. Aqueles que antes duvidavam passaram a respeitar e proteger o ambiente, entendendo que sua sobrevivência dependia do equilíbrio entre homem e natureza. A vila tornou-se exemplo para outras comunidades próximas, que buscavam aprender com aquela experiência de luta e amor pelo meio ambiente. Nos dias seguintes, Clara recebeu visitantes de outras regiões, interessados em conhecer o projeto e as ações que estavam sendo implementadas. Ela compartilhava cada detalhe com orgulho, mostrando que a força da comunidade, a sabedoria ancestral e a coragem de um cachorro podiam fazer a diferença. Caramelo, sempre fiel, acompanhava cada encontro, ganhando carinhos e abraços. Ele parecia entender que sua jornada havia se tornado muito maior do que um simples resgate, era uma missão de vida, de proteger o que é mais precioso. A história da equipe de resgate, da sucuri gigante e do cachorro Caramelo virou uma lenda viva, uma inspiração para todos que acreditam no poder da coragem, da união e do amor pela natureza. O brejo continuava a pulsar, vibrante e cheio de vida, como um coração que nunca deixaria de bater forte graças àqueles que lutaram por ele. Clara, Caramelo e a vila estavam prontos para escrever os próximos capítulos daquela história, com esperança, respeito e a certeza de que o futuro seria sempre construído com coragem e união. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a alegria, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.